Olá, estamos em mais um episódio do nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, e hoje estamos aqui no estúdio respirando arte, a nossa cultura cearense, do Ceará para o mundo. E aí eu estou recebendo uma turma maravilhosa, Halder Gomes, cineasta, diretor, Matheus Honori, ator, Roberta Vermont, atriz. Bem-vindo a Quixeramobim aqui no nosso Pode Conectar, gente. Que honra, muito prazer. Esse filme que ganhou na categoria Voto Popular, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, não é isso, Halder? É fraco. É isso aí. É o fraco, né? Me fala um pouco dessa história. É uma história muito bacana que fecha um ciclo muito interessante do filme, de uma grande celebração, né? Que esse é o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que vale o nosso Oscar. E é o evento mais importante do cinema brasileiro, e ele termina o ciclo de todos os filmes que tiveram suas trajetórias nos festivais, no cinema, e ele encerra tal qual o Oscar encerra o período de um filme. E pra gente foi muito bacana, porque a gente não só venceu, mas venceu o júri popular, que eu considero o mais importante. O júri popular para mim equivale ao quero mais. E o quero mais bota a economia para andar, né? Que é o que gera sequências, é o querer mais, é a demanda. Então foi uma noite muito especial, o Matheus estava lá com a gente, distribuiu como é que é o evento. Foi massa, foi incrível. A voz do povo é a voz de Deus, né? Então, é verdade. É o voto mais importante mesmo, a premiação. Que ali realmente testifica que o público amou, quer ver mais, aprovou, foi lá, votou. E a gente precisa muito dessa força de todos, né? Desse alcance para a gente poder produzir cada vez mais cinema cearense, cinema brasileiro. Vamos juntos. E a concorrência é pesada lá, né? A gente já está acompanhando com o Eduardo e Mônica, com medida provisória, com filhos grandes, né? Mas quando o Nordeste, quando o Ceará se fecha por uma causa, a gente elege até um presidente. É verdade. A gente já sabia que o filme tinha sido muito bem aceito, que todo mundo tinha curtido. A gente, durante que o filme estava em cartaz, a gente ia nos cinemas, visitava as salas, a gente via o pessoal animado, gostando. Mas é legal o Grande Prêmio porque mostra pro Brasil que as pessoas curtiram, né? Aqui a gente já sabia que a gente já recebia esse calor e tal, a gente sabia que a galera tinha curtido e tinha gostado, mas o Brasil ficar sabendo... E aí me conta assim, como é que surgiu a ideia de produzir né, esse longa? Começa lá atrás, na verdade, essa história começou, acho que em 2014, se eu não me engano. Dentro da onda ali do Cine Hollywood, o Bruno Weiner, que é o dono da Downtown Films, que é a distribuidora do filme e foi do Cine Hollywood também, ele me mandou assim, só me provocou assim, cara, faz algum filme sobre choque cultural, sabe? Aí eu fiquei pensando, nossa, o que é que eu posso fazer de choque cultural? Eu pensei, bom, fazer uma história que a gente é sempre acostumado a ver o nordestino se arrombar no Sudeste. Eu falei, o caminho de volta, eu vou trazer alguém para se arrombar aqui, só para refletir. Merecidamente. Aqui, né? Pois é. Então, assim, essa era a ideia, né? E assim, quando eu apresentei para ele a sugestão do que seria o filme, eu falei exatamente assim, rapaz, isso é bom. Agora transforma em argumento. Aí, beleza, escrevi o argumento e começamos a desenvolver o roteiro, e daí partiu, né? Mas esse é o conceito, assim, de onde parte a ideia. Foi uma provocação, né? Gente, o melhor ele tá falando, eu fico me lembrando do filme, né? O melhor é realmente esse choque, né? Quando a Roberta... Minha filha mandando ela botar rebola pra dentro. Bota na goela. Ela rebola na goela. Muito bem sacado, muito legal. Porque o filme, ele é uma grande crítica social também, né? Por que essa história acontece? Por séculos o Nordeste foi excluído das grandes decisões políticas e econômicas do país. Então existia esse abismo, né, social muito grande. Então, assim, uma figura extremamente corrupta lá no Sudeste que corrompe aquele dinheiro todo e que aquilo vai faltar em algum lugar, né? Então ela se depara com um choque de uma realidade, de uma política secular que deixou o Nordeste à revelia por muito tempo, né? Então aquilo ali não é só o choque cultural, mas também é um impacto provocado por uma relação econômica discrepante, né? Por decisões tomadas em outras épocas. E é o que muitas vezes as pessoas não entendem. Mas o Nordeste não é assim.
assim, a gente tem pobreza ainda, a gente tem desencontro. Não quer dizer que falta caráter, né? Tanto é que a personagem descobre o caráter no cabaré. É verdade. Né? É onde ela se encontra como um ser humano decente, digno, e ela aprende as lições da vida e de como se comportar no cabaré, convivendo com a dona do cabaré e com a Auxiliane, que de dia trabalha que são uma condenada e de noite a bichinha trabalha que são uma condenada Trabalha também. sem fazer nada. São trabalhos muito diferentes. Extremamente ativa. Tripla jornada até. Pois é. Gente, vai falando, não tem como lembrar, né? Não tem Pois como é. lembrar. Shirley dá duro, rapaz, no trabalho. Oh, meu Deus. E Matheus, e você? Com apenas 23 aninhos, né? Eu mesmo. Aí já me fala dessa sua experiência, jornada aí com o filme. Rapaz, eu sou um cara de sorte. Me considero um rapaz de muita sorte. A minha história com o Halder começa no Bem-vindo a Xeramobim, através da Munice, a Munice Mendes, que é produtora de elenco. Gente finíssima, que me manda o teste, pergunta se eu queria fazer um teste pra um filme que até então eu não sabia de quem era, não sabia o que era. Matheus, tem um teste, quer fazer? Eu doido pra trabalhar, quero. E aí aparece o Zé Coalé na minha vida, que assim, foi um personagem divisor de águas mesmo, assim, o Bem-vindo a Xeramobim é um trabalho muito importante pra mim. Há muito tempo, o Halder nem sabe disso, acho que eu já cheguei até a conversar com ele. Eu era bailarino da Edisca, e o Cine Hollywood... durante o Cine Hollywood, o Halder foi na Edisca buscar uns meninos pra fazer o Cine Hollywood. O Guilherme foi lá, o Joel saiu da Edisca. E quando eu entrei na Edisca, essas crianças viraram meus amigos. Então eles me falavam que tinham feito um filme. E aquilo ficava na minha cabeça, cara, eu quero fazer um filme também, eu quero fazer um filme também, eu quero fazer um filme também. Como é o nome desse cara aí que te pegou pra fazer um filme? Ah, o Halder Gomes. Aí fiquei com isso na cabeça. Halder Gomes é o cara que leva a gente pra fazer filme. É o que carrega o menino pra Aí, fazer bicho, filme. eu tenho que sacar quem é esse cara. E aí, sim, Hollywood ficou na minha cabeça. Halder Gomes ficou na minha cabeça. E aí, essa coisa que a vida dá a volta... Eu venho fazer o Bem-vindo a Xeramobim com o Halder Gomes, o rapaz que carrega os meninos pra fazer filme. Né? Que massa. E foi muito legal, cara. Foi muito Adorei isso, o legal. rapaz que carrega Revelações, Pois é. revelações. O rapaz Muito Eu carregou não sabia não. Foi muito cara. legal Que isso, massa. assim. Carregou. Carregou um Mas assim, talento aí. é o talento. Eu tenho apenas a oportunidade de ser porta-voz dos talentos. Porque o talento existe. E ele canta, tu não tem nem noção como ele toca violão, como canta. verdade. Che é mesmo, ó. Músico de mão cheia. Nas verdade. folgas tinha muita cantoria. Nas folgas tinha muita nossa, cantoria. demais. Ele e Falcão ali pra alegrar as nossas noites, né? Era Revela massa talento, demais. E é um personagem difícil, porque ele faz um maconheiro. É, um maconheiro. E todo mundo fica louco por esse maconheiro, tá entendendo? Desmistifica aquela coisa da ideia de que o cara maconheiro, cara do barra pesada ali, Pejorativo, nada. As pessoas, eu vejo no Twitter às vezes as pessoas, rapaz, adoro maconheiro. Muito engraçado. Não, como o Bem-vindo a carismático Xeramobim personagem. teve um poder de penetração assim nas redes sociais tão grande, engasguei, que assim, você vê cena do filme no TikTok viralizado. Viralizou. No Kawaii, cara, todo mundo fala desse filme. E eu sou reconhecido pelo Zé Coalé. Assim, as pessoas. Tava falando com a Flor aqui, quando eu cheguei, fui pagar minhas contas na lotérica. E aí a mulher da lotérica, entreguei o papel, ela ficou olhando assim pra mim, aí olhou pro cara do lado. Aí falou, tô te achando parecido com aquele menino do Xeramobim. Eu falei, sou eu mesmo. Quer dizer, isso é muito comum, né? O filme, pô, a galera comprou a ideia, abraçou e foi muito bem recebido. Que massa. Roberta Vermont, você que eu conheço de longas datas, que vem aí nessa batalha, nessa jornada, né? Sim. Uma batalha, uma jornada. Uma atriz, né? E como é que surgiu essa proposta pra você? Como é que vem sendo isso? Porque desde o Cine Hollywood, né? Sim. Eu também sou muito feliz, muito grata e muito sortuda, né, por ter tido essa oportunidade. Desde o início aí dos projetos com Halder, só não participei do curta, mas aí fiz um teste para fazer o Cine Hollywood 1 e aí recebi esse presente que foi a Explicute. E aí fiz o filme, assim, mesmo sentimento do Matheus, sempre querendo iniciar no audiovisual, tive a primeira oportunidade, que teve uma expressão assim incrível, né, que ninguém imaginou. Eu, pelo menos, o Halder já sabia que ia ser um grande sucesso, mas os atores que estavam embarcando ali ficaram realmente surpresos, né, de forma muito positiva. E aí eu abri portas para outros trabalhos, também fiz o Cine Hollywood 2, vim com a mesma personagem, mas em uma outra fase da vida. Participei também da série Cine Hollywood 1, que foi a primeira temporada na Globo.
E o 2 também fiz agora recente, que foi maravilhoso, com a Samantha Schmutz. E aí, enfim, foram aparecendo outros trabalhos também no audiovisual, sem ser com o Halder. Mas assim, de maior expressão, de maior alegria de fazer, de tudo, com certeza. E Bem-vindo a Quixeramobim foi o auge, né? Essa personagem carismática, que é a dona Clemilda, a mãe do Piquitim. O Piquitim é uma criança inocente, um menino Higiênico. um menino mal cuidado. Limpo. Mas ali é só um momento. É o orgulho. né? O Piquitinho é o orgulho da OMS. O Piquitim. Chega a hora de menino. João Aquela Guilherme. cena icônica da manga, né? Que a mãe, de uma forma assim tão carinhosa, conduz o filho. Que a gente vê essa forma dessas nossas mães aí nordestinas sofridas, que, coitadas, também não tiveram direção e, consequentemente, os filhos também são criados dessa forma. Mas esse é o retrato do nosso povo, é um povo muito simples, de um coração muito lindo, de uma força de caráter, de vida, de tudo. E dá muito orgulho representar tudo isso, né? Coisa boa. Eu tenho que fazer uma observação, ó, que Piquitim tá causando aqui no backstage, porque tem ali uma pessoa se acabando, tendo uma crise de riso, que é a Flor Oliveira. Fala. Ô, Florzinha, por favor, não leve pro outro. Deixe de ser maldosa, mulher. E Halder, quais foram os desafios, né, da produção, assim, de um modo geral? Esse filme teve um grande desafio, porque ele foi feito na pandemia, na época que não tinha vacina, e morria quase 3 mil pessoas por dia, né? Então, você sair de casa para encarar esse risco envolve em muita coragem e querer muito fazer cinema. Então, esse desafio ele começa com um protocolo muito rigoroso que fez com que não pudéssemos filmar na cidade de Quixeramobim, por isso que foi filmado boa parte em Joatama, que fica em Quixadá, mas leva o nome de Quixeramobim. E as pessoas às vezes perguntam: mas que ódio, por que é que não foi feito em Quixeramobim? Gente, mas calma, os filmes feitos sobre Marte foram rodados na Terra. O importante é que a história está sendo contada, né? Cinema muitas vezes é logística. Mas a pandemia nos impôs esse desafio de reescrever o roteiro, de readaptar tudo para ser possível atender ao protocolo que o seguro exigia, porque o seguro do filme diz: ok, para o seguro entrar no projeto, precisa que tudo seja adaptado. Então, o roteiro foi reescrito do zero para poder funcionar dessa forma. E assim a gente conseguiu construir essa bolha com uma equipe bem reduzida, com uma série de restrições protocolares, teste, lockdown, era pulseira de quem podia ir até onde, quem podia interagir. Nossa, era coisa bem complexa mesmo. Não tinha figuração também. A gente só não podia tirava ter figuração máscara pra entrar em set, né? Era. Só pra entrar no set. Senão tinha que estar todo mundo confraternizando, cada um nas suas mesas pra se alimentar. Era tudo separado, era tudo vidro na frente. Tirava pra podia chegar, dar um abraço. Né? Foi massa a cena, vamos aqui. Não podia. Tirava pra gravar, na real. Foi tenso, foi fazer comédia de uma forma tensa, né? Ainda bem que com esse elenco aí que acabou suavizando muito, o próprio diretor que tem esse perfil, mas foi bem desafiante. Quando a gente para olhar a forma, o rigor desse protocolo, a sensação que a gente tinha que você tá num lugar, em outro planeta, parece aqueles filmes de sci-fi. Impressionante, né, gente? O que a gente viveu. De tudo que a gente viveu. E aí você falando dos bastidores. Sim, tinha que trocar a máscara de 2 horas. Nossa, era assim, era álcool em tudo, era uma coisa louca, mas não tivemos nenhum caso. Porque se tivesse um caso, o filme parava, a gente não podia parar. Né? Porque parar um filme e recomeçar, ninguém sabe quando é. Vários projetos por aí fora que estavam rodando também pararam. O nosso caso, o comprometimento de todo mundo fez com que não tivesse nenhum caso, a gente conseguiu terminar o filme. E obviamente que isso rende coisas engraçadas, né? Por exemplo, eu lembro na cena do Pau de Arara, a cena da manga, era uma manga por cada take, né? Chegou uma hora que a manga caiu no chão e se aperreou. Aí um pegou a manga do outro e foi aquela confusão. E o assistente de direção desesperado. Menos o protocolo. Aí chegou o cara da saúde também, que era o cara do protocolo. Tá, rapaz, meu irmão, calma. Calma, porque não existe manual na Terra nenhum que diga como lidar com manga babada em pandemia. Não tem. É o único filme na Terra que tá sendo feito agora que tem uma cena de um cabo chupando uma manga com catarro, cara. Não tem caía isso. No chão. Ele caía no chão. Ainda tinha um pano no chão, porque não podia cair no chão mesmo. Mas quando a manga caía era uma, quando levantava era outra.
Porque não... Aí foi que todo mundo parou e esfria. Calma, vamos olhar direitinho isso aqui pra entender. Tinha porque, matemática. Às vezes, gera um desespero, né? Assim, o medo é tão grande de tudo que criou uma... A gente viveu muito o medo, né? Foi, A gente viveu diariamente essa coisa do medo. Eu imagino vocês tendo que passar alegria, né? Fazendo dentro de um cenário bem tenso, cenário né? de comédia com uma situação tensa como essa. Só realmente Quando a gente ia fazer os testes, que, pelo amor de Deus, eu ficava pra morrer. Porque se você recebesse ali um positivo, pronto, o personagem caía, parava tudo. A culpa seria sua. A culpa seria minha, eu nunca ia me perdoar. Era muito tenso. E mais do que sobre o filme, assim, receber um teste positivo de Covid naquela época, ninguém sabia nem o que era direito. Era boa sorte pra você. Boa sorte pra você. Não era só sobre o filme, é tipo assim, caralho, eu tenho essa porra. Não, foi muito louco. Gente, E o que é interessante, assim, do resultado, depois a gente vê o filme, que ninguém faz ideia do que aquilo foi feito, como foi feito, né? Porque ele não passa nada disso. A única questão que as pessoas falam, mas tá na cidade não tem ninguém. Se você for na Joatama também, naquele lugar que a gente filmou, não tem ninguém também não. Sabe? Não é nada anormal. Mas, por exemplo, a figuração, a gente não podia interagir com o figurante. Na única cena que a gente tem alguns figurantes é uma quantidade X, que foi naquela cena final num açude, que tinha que ficar uma distância enorme, que a gente teve que colocar mais alguns de computação gráfica para complementar como a gente queria a cena, porque não podia mesmo. Então E eram uns gatos pingados, né? Pra poder... Não, e é porque era lugar aberto, né? Então, E quando vocês estão assistindo o filme, vocês assistem mais de uma vez? Assistem? Uns 20. E quando estão assistindo, vocês se lembram desses perrengues? Eu lembro. Eu gosto de passar na mente. Específicas sim, né? Porque depois tá tudo bonitinho ali, editado, sonorizado. Mas aí quando você para pra pensar de como é que foi feita aquela cena, o Pau de Arara foi eu acho que foi o mais complicado, mais complexo, né, Raul, de ser filmado. Porque ali tiveram vários elementos. Foi um dia, né? Foi um dia pra aquela cena. Um dia inteiro, Um dia inteiro. Eu acho que o dia inteiro pra gravar aquela cena. Olha isso. É complexo, cinema é muito difícil. Não tem noção como é difícil. Olha isso. E o Pau de Arara paga. O Pau de Arara 12 horas pra gravar aquela cena. Meu irmão, eu lembro de uma cena embaixo de um calor. Que só é possível porque eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Porque aquilo lá na mão de outro diretor pra se perder e virar 3 dias é bem facinho. É porque a gente sabe o que tá fazendo mesmo, porque a gente é bom. Porque vocês são bons. Coisa boa. É uma ciência, aquela cena é complexa demais. E agora fala, gente, dessa sensação. Vocês venceram, né? O voto popular. Me fala um pouco dessa sensação, como é que foi isso pra vocês? E como é que eu vi no seu Instagram, inclusive, você fazendo uma defesa numa publicação sua com relação ao cinema brasileiro, né? Então acho que isso aí a gente tem que levantar mesmo essa causa. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque a gente ganhou o prêmio, foi incrível. A gente lançou em 3 estados apenas, né? Um pingadinho de sala em São Paulo, quase nada. Poucas salas em Fortaleza, longe do que gostaríamos que fosse. E algumas pouquíssimas salas em Recife. No Ceará foi incrível, assim. Foi um momento que as pessoas imaginavam que ninguém mais iria ao cinema e nós tivemos mais de 70 mil espectadores, que é mais do que a capacidade do Castelão, com poucas salas. Mostra que o público quer se ver, que o público brasileiro quer se ver. Mas o que eu, na fala lá no Grande Prêmio, o que eu toquei num assunto, que é um assunto muito delicado, que é a desregulamentação do nosso mercado. Porque qualquer atividade econômica exige regulamentação, porque senão pequenas empresas vão ser predadas por outras multinacionais e tudo. Com certeza. Né? E na nossa atividade não existe essa regulamentação. Então é comum você abrir um site ou um jornal para ver que filme está em programação e só tem um filme ocupando praticamente todas as salas. E é comum um filme americano chegar e ocupar 60%, 70% de todas as salas do país. E o que sobra fica ali para outro filme americano e no final das contas sobra um pingado de sessões para o cinema nacional, colocado a 1h da tarde no cinema lá, noutra cidade e tudo, e você não tem nem a chance de competir. E obviamente que isso não é uma lei de mercado, isso é desregulamentação. Tanto é que dos lugares no mundo que eu já andei, que eu só conheço, que isso acontece aqui só no Brasil e na Rússia.
Isso não acontece nos Estados Unidos. O americano não ocupa essa quantidade de salas. Ele pode ocupar no máximo 12% com um único filme. Lá eles não podem fazer, aqui chega e faz. Né? E isso é uma questão, porque tira o espaço de uma produção nacional, o investimento de uma produção nacional, impossibilita o público que gostaria de ver, porque você tem que ter tudo, não é? Não vai ter filme americano, tem que ter tudo, mas desde que tenha condições Espaço para Que dê iguais espaço de também, mercado, né? Exatamente. E isso não está tendo nesse momento. Se esse espaço, um dia nós já chegamos a alcançar 20% desse market share do cinema nacional, hoje ele está a 0,68%. Esse é o espaço de ocupação do cinema brasileiro nos cinemas hoje, no país. Então isso é um diagnóstico de que tem algo muito errado. E não é a qualidade dos filmes, não é a produção dos filmes, que os filmes existem, estão sendo bem feitos, com qualidade, é porque exatamente não está tendo essa regulamentação que nos possibilite estar em horário nobre e em quantidade de sala que atenda essa demanda, sabe? Então tem uma PL que vai ser votada, que é muito importante para que volte a ter uma cota de tela que se estabeleça essas regras de mercado. Diante dessas regras de mercado é onde possibilita a gente ter esse espaço para competir de uma forma ainda muito desigual com uma produção que custou $200 milhões, que gastou $100 milhões de marketing, né? E a gente faz um filme ali que custou $1 milhão e tem outros, sei lá, $100 mil para lançar. E o preço do ingresso é o mesmo. Mas mesmo assim, esse seria o cenário de competição dentro de uma regra normal. Agora, que tivesse a disponibilidade das salas, que pudéssemos entrar em cartaz e permanecer um acordo que sempre existiu de regra de mercado não formal, mas que existia, que era assim, você estreou na quinta-feira, se você fez um ingresso a mais da capacidade, da metade da capacidade da sala, nessa média no fim de semana, você permanece mais uma semana. Isso era uma regra de cavalheiros, era um acordo que existia, né? 50% mais um, você virava mais uma semana em cartaz. Isso também acabou. Você pode estar lotando 100% a sala, que quando chega um filme desse, ocupa o que era a sala, você sai. Você é obrigado a quebrar. Né? Qualquer atividade econômica, você vai esgalgando espaço na medida que você vai crescendo e fazendo seus esforços de marketing para crescer. No nosso caso, a gente tem que começar lá em cima para tentar cair o mínimo possível para tentar se manter. É muito desregulado isso. Né? E obviamente que isso é muito ruim. E é isso que a gente está na luta para reverter. E a gente passou por isso, né? Em Bem-vinda que Passamos. A gente estava com a plateia lá bem assídua, o público cheio, querendo, sedento, e a gente teve que sair porque teve que dar espaço às outras produções. Bom, gente, isso aí vale a pena a luta, né? Com certeza. E eu acho que agora o momento é muito propício. Sim. Porque hoje existe a voz através da internet, né? Então tem que fazer aí um movimento que já foi valioso, porque... exatamente, porque vale a pena. É uma pressão nossa pública para pressionar, porque é uma decisão política, né? Sim, então, mas as decisões políticas pautadas por um anseio popular elas se tornam mais fortes, né? Então é isso, é o que a gente tem feito, é divulgado, tentando explicar ao espectador o que é isso, porque muitas pessoas não têm noção, né? Ninguém tem noção qual é o cenário de competitividade que a gente tem que lidar para conseguir colocar um filme em cartaz. E eu até escrevi esses dias para tornar mais simples as pessoas entenderem. Quando você fala cota de tela, o que é cota de tela? Cara, cota de tela é tu querer ver o Bem-vindo aqui Xerambim e ele só tem numa sessão 1h da tarde lá na Calcaia. Tu tá aqui na aldeota, tu vai? Ou o cara tá lá na Calcaia e tá aqui na aldeota, ele vem? Não vai. Ele não vai. Entendeu? Quando o cinema tá do lado da casa dele, sabe? Aí tu abre, eu quero ver o Bem-vindo aqui Xerambim, aí tu abre lá, tá passando só... Isso é um fato, né? O Homem de Pedra. Pá, em todos os cinemas. Então a gente acaba sendo induzido, né? Forçado. Aí assistir uma outra coisa. Eu vou assistir essa outra coisa. Aí vem a segunda opção. Aí faz todo sentido. Então isso é só condições mais justas de negócios, né? E com toda atividade econômica tem sua regulamentação, a nossa também precisa. E entendendo assim a importância da nossa atividade, né? Porque culturalmente ela representa uma identidade, um sentimento de pertencimento, né? Ela representa um impacto econômico na nossa sociedade, ela representa a nossa cultura e a exportação das nossas locações como também um desdobramento turístico. É uma atividade muito, muito rica do que ela promove. E rentável também, a galera esquece disso. Muito. Também. Enfim, é uma luta, mas estamos aqui para lutar. E, é isso aí. Isso é uma coisa que a gente faz, é lutar. É uma luta bonita de se ver, né? Porque vocês vêm aí galgando essa história desde
lá atrás já tem 6 vitórias, não é isso? São seis prêmios de grande prêmio. 6 prêmios conquistados merecidamente. Então, gente, eu quero dizer que é uma honra para mim. A gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso Pode Conectar, mas que a gente continue nessa conexão. Sim. E eu quero aqui lançar um desafio para vocês. Bora. Eita. Bora. Desafio lançado. Então, eu quero lançar aqui um desafio para vocês assumirem um podcast, um Pode Conectar, entre vocês, para vocês contarem causos. Causos e marmotas. Vamos pra quando que a gente chamar? Tem que marcar aqui, meu filho, porque, vamos trazer só as celebridades, né? Bolachinha, Fake Dói. Falcão. Se o Edmilson estiver por aqui também. Pronto. História tem. Desafio lançado. Mas pode, né? Desafio aceito, né, gente? Olha, desafio lançado, desafio aceito. Não, eu aceitei. Né? Porque a esculhambação é grande. Então, pronto. Ela é mala, ela falou com a câmera gravando, pra gente não... Tá entendendo? Lógico. Tá gravado. Tá bom. Aqui, tá aceito. Tá aceito? Tá valendo, tá aceito. Bora. Gente, tá aceito o desafio. Vamos ter um podcast especialíssimo, só com essa turma, aqui para contar muita resenha. Muita. Causos backstage fuleirísticos hardcore. Hardcore mesmo. E é isso. E eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem pro público, com certeza, que tá aqui conectado com a gente, para finalizar esse podcast especial, né? É ir pro cinema pra ver esse filme brasileiro também, né? Chegar no exibidor, cara, tem filme brasileiro aí pra ver? Boa. Aperta. Quando é que chega o próximo? Quando é que chega o filme e tal? Cobrar, sabe? Prestigiar, cobrar, validar. Quando tiver em cartaz, né? ir assistir. Ir assistir, exatamente. Mas carregar o povo pra ir também. Mas não é por caridade, não. É porque é bom o que a gente faz, né? Bom. E a prova disso são os números. Mas o que eu também sempre... peço é que o público acompanhe mais, siga os nossos talentos, siga os nossos artistas, para entender o que é que eles estão fazendo, né? Matheus agora tá numa novela, tá numa série grande da Globo, né? Tô mesmo. É humilde, tô mesmo. Que tem a Larissa Góes também. A Larissa Góes. Sabe? Que tava no Cangaceiro com a gente. Pois é. Então, tá no mundo aí, fazendo as coisas, brilhando, né? Grandes portas foram abertas, né? Com Pra certeza. grandes artistas. E aí só alçar voos e mais projetos. Se Deus quiser. É isso. O que você tem pra dizer, dona Roberta? Conte. Fala, O que você tem pra dizer? Então, gente, é isso. Pra validar cada vez mais o nosso trabalho. A gente gosta muito de se ver, de se reconhecer, de ter esse pertencimento aí nas telas. O cearense, ele tá muito orgulhoso, né, de estar nesse patamar, porque a gente saiu daquela condição de inferioridade, de muitas vezes ter vergonha da sua própria cearensidade, e hoje a gente tá aí sendo... como é que eu posso dizer, representado de uma forma assim muito linda, muito grandiosa, e que a gente se fortaleça cada vez mais, faça mais trabalho, se una, porque somos muito ricos em várias camadas, em vários talentos, e isso não pode se perder. E a gente faz isso, vamos fazer mais. Eu acho nesse momento agora, a quantidade de gente veio dar parabéns por causa do prêmio. Onde eu andava na rua, eu falei, caramba, as pessoas tiveram notícia disso, né? Foi muito legal. Houve um compartilhamento muito forte do público aqui em prestigiar e muito feliz em parabenizar, né? Foi muito massa. E em todas as faixas etárias, né? Também pessoas que nunca mais tinham ido ao cinema, os filmes do Halder traz isso. Vai o vovô, a vovó e morre de rir, porque também lá se reconhece coisas do interior, coisas do passado, essas referências aí que são muito vivas na memória, e é muito delicioso de ser representado isso. E antes de passar a bola pro Matheus aqui, só dizer, um monte de gente tá em cartaz, o Max Peters tá em cartaz com o show dele. Ah, sim, gente. Vamos falar do elenco, né? Citar o elenco. Carri Costa. Loucura de Amor, né? Vai também voltar agora os espetáculos, que é o Chibiu, um espetáculo também que eu estou... Já assistiu também, né, Halder? Espetacular. Maravilhoso. Haroldo Guimarães também tá com espetáculo novo. Ópera Spellicute. Tá todo mundo com seus espetáculos também. É legal que as pessoas vão ver também e prestigiar e ver de perto, né? Os talentos. E sim, falar do elenco, né?
Vamos falar. Fale. É uma ruma de gente. Porque o que é muito bacana, esse elenco a gente tem, tá lá o Titela, tá a Bolachinha, tá o Fake Dói, Falcão, Chandelle Braz, Valéria Vitoriano, assim, deslumbrante, sublime, num personagem incrível, revelando uma atriz, assim, poderosa, que as pessoas não conheciam. Que é a nossa né? Rosicléia. Que é a nossa Rosicléia, ninguém tinha noção como é que seria a Rosicléia como atriz. E foi impressionante. O Edmilson Filho ali como aquele Darlan, que é uma figuraça, né? Matheus como nosso querido maconheiro. Aracy Breckenfeld, que faz a crente do cu quente. A Amélia Lina. A Amélia Lina. O João Guilherme. O João Guilherme. Menino Catarrento. O meu Piquitinho. Ai, Piquitinho. Dona Clemente. Cara, é um elenco tão massa. E a Monique Alfradique fazendo a figura que cai aqui igual alienígena, né? É um elenco muito massa. O Max, na sua estreia no cinema, tá brilhante ali, fazendo ali. Que deu uma super liga com a Monique. É um elenco muito bom, é muito carismático, é muito querido, sabe? E assim, a gente via nas sessões, estando próximo do público, como as pessoas gostavam desses personagens. É por isso que eu acho que merece ter parte 2, né? Não? Com certeza. Passa a bola pro Matheus. Exigimos parte 2, diretor. Rapaz, você que é o homem dos contatos aí, bora logo mexer nos pauzinhos que eu quero fazer o 2. A gente assina o contrato. A volta do maconheiro. Não, pois é, acho que tudo já foi falado, assim, assina embaixo em tudo do que Halder falou e Roberta também. Acho que o que a gente tem que fazer e continuar fazendo é cobrar dos exibidores cinema brasileiro nas salas, e quando tiver a gente apoiar, a gente assistir. E também agradecer ao público que trouxe esse prêmio pro Bem-vindo a Xeramubim. Se não fosse eles, a gente não tinha levado, né? Agradecer cada voto. E também agradecer o carinho que a gente recebe, tanto durante as estreias, durante as sessões, mas fora também, né? A gente percebe, vem sentindo, o Raul tá falando que as pessoas pararam pra falar do prêmio, a gente acha que não chega na galera, mas chega, o pessoal fica sabendo, né? Então, o povo de São Paulo louco pra assistir o filme lá nas salas. Então, assim, eu acho que vida longa a essa trupe que se formou, vida longa a Halder, vida longa ao cinema brasileiro. Olha aí, que coisa amém. boa, gente. Eu quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Saibam que o Conexão 085 abraça a cultura, né? E assim, eu sou só orgulho, acompanho a trajetória de vocês desde a época do rádio, né? E agora aqui, a minha rádio, na internet. E que seja a extensão de vocês, usem, abusem, esse espaço é de vocês também. Obrigado. Viu? E muitíssimo obrigada por tudo isso que vocês produzem, por todas as gargalhadas que vocês arrancaram de mim desde a primeira produção até aqui. Viu, gente? Obrigada. Vai ter mais. Parabéns também pelo programa, viu, Lídia? Parabéns por conduzir assim tão brilhantemente, deixar os convidados bem à vontade. São convidados que rendem, né, gente? Fala bem pouquinho os convidados. Estão em casa. Na próxima vai ter o quê? Vai ter outras cositas mais, né? Filho, na próxima vai ser o podcast especial. Prepara pra rir, hein, galera? Mas já foi chique, viu, gente? Biscoitinho, café, água, tudo. Né? Chocolate. Tinha bolo. Bolinho, dote divino. Se quer dizer reza É isso. Então a gente vai ficando por aqui. O nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre falando o lado bom do Ceará. Massa.